Raul e Paulo Coelho, na época, né? Raul já tinha explodido quando o Paulo Coelho, quando eles fizeram a parceria, né? Tá ali ele conhece Paulo, sei lá, 72, 73, eu acho. Foi quando eles explodiu com Ouro de Tolo, né? Ouro de Tolo, 73, depois Guita, 74, né? Isso. E ali, o que foi mais importante na vida de quem, na sua ótica? Quer dizer, os dois são importantes até hoje, né? Um que já se foi, outro que está aqui, mas assim, quem fez essa dupla mais subir, ser visível, as músicas, enfim. Enfim, uma pergunta bem clássica, bem popular. Quem pegou a ponga em quem? Foi o Raulzito no Paulo ou o Paulo no Raulzito? Na minha opinião... Os dois se completavam. Eu acho que foi mais por aí. Eu acho que, na minha opinião, foi um momento. É aquela coisa que acontece na hora certa, no momento certo. Aqueles dois raios que caíram no mesmo lugar, né? Eles, mais ou menos... não foi um encontro tão por acaso. Raul já tinha mais ou menos ouvido falar do Paulo, que o Paulo fazia uma revista com a temática da ufologia. Sim. E ele já se interessando por esses assuntos. Então, quando ele vai buscar o Paulo, é interessado nisso, né? E de repente eles começam a conversar. Eu já vi em algumas vezes o Paulo falar da parceria deles, que era muito mais o Raul que ensinou a ele, porque ele escrevia, né? Sim. Ele já era um escritor, mas o Raul ensinou a ele a escrever música, a fazer música. Então eu acho que foi, na verdade, uma troca feliz, né, para os dois e para a gente, e que depois, por uma série de circunstâncias, se desfez, mas ficaram ali aqueles dois discos fantásticos, né? Sim. O Krieg Rai e o Guita, e acho até que um pouco do Novaion, não sei. Mas eu acho que os dois, eu acho que não dá pra gente falar em quem se aproveitou de quem, ou então se aproveitou um, se aproveitou do outro. Lógico, somos todos assim, e como né? você mesmo falou sabiamente, e quem lucrou com isso fomos nós. Fomos nós, e qualquer um de nós, nas relações que a gente desenvolve na nossa vida, em algum momento a gente está talvez tirando mais, ganhando mais ou dando mais. Inclusive, eu ouvi aí numa dessas entrevistas do Paulo Coelho, uma certa vez, que ele falou, tem música do Raulzito, tem música nossa, que eu mudei uma frasezinha só. Isso. E a música é toda do Raul, e ele fez questão de colocar meu nome. O próprio Paulo já declarou isso, né? Uma frasezinha qualquer, uma palavrinha qualquer que eu trocava ali, o Raulzito falava que a música era minha e do Raulzito, e na verdade era do Raul Seixas. É outra coisa que os parceiros de Raul falam muito, como ele era generoso. Às vezes você dava você dava uma opinião sobre uma frase, ele botava seu nome lá como coautor da música. A Metamorfose Ambulante tinha escrito na parede do quarto de Raulzito, do Raulzitinho, do menino Raulzito. Durante anos ficou lá na parede. Ele até falava que Dona Maria Eugênia, mãe dele, segurou lá, escrito lá: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela mesma opinião formada sobre tudo. É muito chato. Inclusive em Capim-Guiné, que é do Wilson Aragão, é do Raulzito. Sim, pois é, tem até essa história do Capim-Guiné. E você conhece exatamente aí? Foi o Wilson Aragão que escreveu o Capim-Guiné? Eu acho que a letra é mais do Wilson Aragão. E Raulzito ali chegou e colaborou de alguma forma e trouxe para o disco e... né, parece-me que eu ouvi em alguma entrevista, não me lembro se foi falada pelo Raul, escrita em algum lugar, de que o Raulzito mudou uma frase na hora que falava... eu tô virado no diabo, tô retado com você. Alguma frase que botou retado e tal, e o Wilson... Não, mas fica bom assim e tal. E o cara era um crânio, era um mito. Fica bom porque tinha que ser daquele jeito, né? Capim-Guiné, que fez um sucesso extraordinário. Eu tive até com o Aragão agora em agosto, quando teve a festa literária do Pelourinho, que Raul foi homenageado, lá da casa de Jorge Amado. E o Wilson tava lá, a gente trocou uma ideia. O cara é fantástico também. Bora fazer assim vamos dar um pulo, como ele mesmo disse na música, né? Do LP Panela do Diabo, né? Eu vi o fim chamando o princípio para poderem se juntar. Pois é, vamos dar um pulo pro final, depois a gente volta pro meio, talvez pro início, como Guita. Sim. Então, assim, Panela do Diabo. Aquele trabalho, aquele LP, aquela maravilha de trabalho da dupla Marceleza e Raulzito, é algo que tem pra gente estudar 1000 anos, né? Banquete de lixo. Porra, ele fala tudo naquela música. É quase profética a música, né? Eu diria que sim, é profética, né? De uma profundidade muito grande. Quando ele fala que eu vi o fim
chamando o princípio para poderem se juntar. E na hora que ele fala, fui levado na marra, pois enfermeiro quando agarra é que nem ordem de prisão. Isso aí já é uma memória dele mesmo, porque ele passou por esse processo, né? Passou por isso. Inclusive, quando ele estava em Serra Pelada, né, autografando lá, e na diarreia que ele teve, né, ele contava essa história. Olha que situação surreal, a gente imaginar, e que ele jurava de pé junto, porque Raulzito também era muito de contar as histórias dele. As histórias dele, como a história... Como a como é que chama? Do John Lennon. Do John Lennon. Do John Lennon. Eu até brinquei isso, que na festa literária a gente fez umas brincadeiras com as bandas convidadas e a Kingsman tava lá, né? E o Us Beatle, na verdade, foi com o Us Beatle. E aí tem a história, o Us Beatle tem essa brincadeira do John Lennon, do McCartney. E aí eu falei, ô John Lennon, bora de uma vez por todas tirar essa dúvida aqui. Eu tive ou não tive em sua casa? Você me botou 3 dias dentro de sua casa, a gente ficou conversando sobre essas figuras fantásticas que tem no mundo. Calígula, Jesus teve. Tá aí, eu acho que não teve, não. Ele teve sim, ele foi lá na frente do Dakota, né? Talvez tenha. Mas se clausurar por 3 dias na casa de John Lennon, isso não aconteceu. Não. Agora, o banquete de lixo, quando ele estava em Nova York e o mendigo estava lá com a pancada de ketchup, né? Convidou, né? E convidou ele. Eu acho isso fantástico. Isso é verdade. Ele contando a história e falando. Ele olhou pra mim e fez... chamou pra comer pro banquete. Aí o que é que tinha nesse banquete, Raul? Ketchup. Ketchup. E ainda fala ketchup e caviar na música. Ketchup e caviar, E outra coisa engraçada ainda nessa música, ele fala assim, eu dormindo embriagado, um par de coxas do meu lado, e eu sem saber se devia ou não tocar. Se era estrangeira, mãe, esposa, outra besteira que eu inventei de inventar. O cara era muito doido, né? Então ele dormia, não sabia com quem, na hora que acordava ele tinha que se encontrar. Quem é que tá comigo, afinal? Era muito doido. Eu vejo muitas pessoas que falam, que conviveram com o Raul, né? Pessoas que conviveram com o Raul, que têm propriedade para falar, falam muito dessa relação dele com ele mesmo, enquanto o Raul Seixas era o personagem, né? Embora Raul Seixas era o nome dele, né? Raul Santos Seixas. Quando ele constrói a carreira dele como cantor, ele coloca lá Raul Seixas. Mas a vida inteira ele foi Raulzito, né? Ele era Raulzito em casa, ele era Raulzito na turma. Ele, quando chega ao Rio como produtor musical, ele assinava lá as músicas dele, Raulzito. Lá do Gerry Adriani, na época, da Diana, do Gerry Raulzito. E quando ele surge como artista, aquela figura ali no palco é Raul Seixas. Então, o Raul Seixas era o personagem. Raulzito é que era ele, ele era Raulzito. E ele sempre teve uma relação com esse personagem. E uma relação que às vezes ele se perdia, às vezes se encontrava. Então talvez seja isso que ele fala, que ele mais ou menos joga para fora, Seixas, né, desabafa. O Raul tem que encarar. Caramba, é tão profundo isso, né? E se a gente para pensar que foi o último disco dele, que inclusive foi lançado 2 dias antes dele. Dia 19, numa sexta-feira, dia 21 no domingo ele faleceu. Isso. Pô. Então se torna mais emblemático ainda, né? Parece que foi ali a carta de despedida dele. Despedida, rapaz. Aí o Solino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Aí o Solino convida.